Dois dos neolíderes mais fortes, o super campeão de sumô Raiden e a ciborgue o Ebigaza, também entraram na luta contra o exército de robôs de guerra da organização. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man. Então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. No começo do capítulo vemos um helicóptero dos neo-heróis sobrevoando a cidade que está sendo atacada pelo exército de máquinas da organização. E em seguida vemos que o neo-líder Raiden e a sua equipe estão a bordo deste helicóptero. E eles estão se preparando para saltar e entrar em combate. Mas antes de chegarem no local ideal para fazer o salto, o Raiden vai sozinho até a porta do helicóptero e diz que ele não precisa de um paraquedas para saltar. Afinal, o traje de batalha dos neo-heróis é tão resistente que ele não irá se machucar com a queda. No entanto, os outros neo-heróis de nível baixo que compõem o grupo dele dizem que apesar de estarem com os trajes de combate, eles preferem também usar paraquedas para terem mais segurança, mesmo que isso acabe atrasando um pouco a chegada deles ao local do combate. Porém, o Raiden simplesmente diz que ele não vai precisar da ajuda da sua equipe nesse combate. Afinal, de acordo com as informações que ele recebeu, essa batalha contra o exército de máquinas está sendo bastante violenta, e por isso é melhor que seus seguidores não entrem em combate direto contra as máquinas, mas sim que se foquem somente em encontrar sobreviventes e manter as pessoas a salvo. E logo após dizer isso, Raiden salta do helicóptero, e em seguida ele usa as paredes de um prédio para desacelerar um pouco a sua queda. Afinal, se ele não fizesse isso, graças ao seu peso ele cairia como uma bomba no chão e causaria ainda mais destruição na cidade. Mas mesmo tendo desacelerado sua queda, o Raiden ainda assim causou um pequeno terremoto no local onde ele caiu. E galera, logo na sequência vemos que o Raiden decidiu pular ali porque ele já havia combinado de se encontrar com um grupo de lutadores de sumô naquele local. Pois é, agora tá explicado o porquê de ele ter pedido para o seu time de neo-heróis ficarem de fora do combate, somente focarem em proteger os sobreviventes. Afinal, o Raiden prefere ter a ajuda de experientes lutadores de sumô ao invés da ajuda de um grupo de neo-heróis amadores e que não conseguiriam fazer nada sem seus trajes de batalha. Mas enfim, que esses lutadores amigos do Raiden, apesar de não serem neo-heróis, estão usando trajes de combate. E isso é porque o Raiden já havia previsto que uma situação de emergência iria surgir algum dia, e ele iria acabar precisando da ajuda de lutadores experientes. E por isso, alguns dias atrás, o Raiden havia enviado trajes de batalha para vários lutadores de sumô que ele conhece. E quando ele ficou sabendo do ataque das máquinas, ele pediu para que todos esses lutadores se reunissem naquele local, para eles seguirem juntos para o combate. Mas enfim, que o Raiden diz que está impressionado com o quão rápido os lutadores de sumô chegaram até ali. Afinal, eles conseguiram se mover mais rápido do que o próprio helicóptero onde o Raiden estava. E então os lutadores de sumô explicam que graças aos trajes de batalha eles podem se mover muito mais rápido do que o normal, pois graças ao aumento de força que o traje dá, eles conseguem correr em alta velocidade e até mesmo pular sobre os prédios com facilidade. Coisa que eles não conseguiriam fazer se não estivessem usando os trajes. Afinal, por serem lutadores de sumô, eles meio que são super gordos e por isso eles não conseguem correr muito rápido. Mas enfim, que o Raiden fala ao grupo de lutadores de sumô que os robôs que eles vão enfrentar são muito numerosos e por isso ele vai entrar em combate primeiro para testar a força dos inimigos. E então ele orienta todos os lutadores que fiquem posicionados em uma linha atrás dele. E poucos instantes depois, várias máquinas da organização chegam até onde eles estão. E quando os inimigos estão perto bastante, o Raiden somente levanta uma perna e depois pisa no chão com muita força. E a onda de choque gerada pelo impacto cria um pequeno terremoto que faz todos os robôs perderem o equilíbrio. E enquanto eles estão desequilibrados, Raiden começa a atacar. E cada golpe dele simplesmente esmaga vários inimigos de uma só vez. E então o Raiden vai avançando contra o exército de máquinas, e a cada passo ele pisa com muita força no chão, para causar pequenos terremotos e manter os inimigos desequilibrados o tempo todo. E galera, cada golpe que o Raiden dá gera uma onda de choque que esmaga vários inimigos de uma só vez. E inclusive vale dizer que o Raiden está fazendo isso sem remover o limitador do seu traje. Afinal, quando os neolíderes removem o limitador dos seus trajes, nós podemos ver várias descargas elétricas sendo liberadas a cada movimento que eles fazem. Portanto, como o traje do Raiden não está liberando eletricidade, isso quer dizer que ele ainda não removeu o limitador do traje. Ou seja, galera, o Raiden ainda é capaz de ficar muito mais forte do que isso. E eu tenho certeza que após remover o limitador do traje, ele será capaz até mesmo de derrotar monstros de nível dragão somente usando força bruta. Lembrando que o único herói além do Saitama que já provou que é capaz de disputar na força bruta contra inimigos de nível dragão é o Brilho Negro. Então eu diria que no momento em que o Raiden remover o limitador do seu traje, ele vai ficar tão forte quanto o herói super musculoso da classe S.
E inclusive eu aposto que até o final desse arco veremos o Raiden e o Brilho Negro lutando um contra o outro com força total. Afinal, eu acredito que apesar dos Neo-líderes não serem maus, eles eventualmente vão acabar se tornando os inimigos, graças a esses trajes de combate que eles usam. Mas enfim, que na cena seguinte o mangá mostra outra Neo-líder, a Uebigaza, que está em cima de um prédio vendo a destruição que as máquinas estão causando pela cidade. E um detalhe interessante é que tem um Neo-herói que a segue o tempo todo, e a função dele é somente filmar tudo o que ela faz. Afinal, apesar de ser uma Neo-líder, a principal função da Uebigaza é fazer vídeos para aumentar a popularidade dos Neo-heróis. Porém, vemos que toda a destruição causada pelas máquinas deixou ela simplesmente em choque. E por isso ela não está com humor para ficar filmando vídeos de propaganda para os Neo-heróis enquanto várias pessoas estão sendo mortas ali perto dela. E lembrando que a Uebigaza, apesar de ser somente uma adolescente, também é uma ciborgue de combate de alto nível. Pois é, ela é mais ou menos o equivalente do Genos dos Neo-heróis. Porém, ela somente fez a cirurgia de ciborgificação e depois entrou para os Neo Heroes porque ela queria ser igual ao Máscara Doce, se tornar mais popular ao mesmo tempo em que ela vende a imagem de alguém que luta contra monstros. Ou seja, o objetivo inicial dela não era se tornar um ciborgue que luta contra monstros para ajudar as pessoas. Só que agora que ela viu o tamanho da destruição causada pelos robôs de guerra, algo dentro dela mudou. Pois de repente ela começou a se sentir muito grata por ter feito a cirurgia de ciborgificação e como consequência ter ficado mais forte. Já que graças a isso ela vai poder lutar contra essas máquinas de guerra e salvar muitas pessoas. Não por popularidade, mas sim porque o coração dela deseja por isso. E então ela olha pro Neo-herói que fica filmando ela o tempo todo e ela se irrita por ele estar somente filmando enquanto ele também poderia lutar para salvar algumas pessoas. Ou seja, galera, até esse momento a Uebigaza não era uma heroína, ela somente havia entrado pros Neo Heroes porque ela queria ganhar popularidade e fama, enquanto salvar as pessoas era apenas uma consequência disso. Porém, agora as prioridades dela mudaram e por isso, na sequência, vemos ela criando várias esferas de energia com seus dedos. E então essas esferas começam a cair sobre a cidade lentamente, como se fosse uma neve feita de eletricidade. Só que no momento em que essas esferas de energia chegam até o solo e tocam nos inimigos, elas explodem com força o bastante para causar sérios danos aos robôs da organização. E assim a Uebigaza consegue destruir sozinha um grupo de máquinas de guerra. Porém, ela quer fazer mais, e por isso ela usa outra habilidade dela, que faz crescer asas de energia em suas costas. E ela usa essas asas para voar em alta velocidade até outro grupo de robôs de guerra. Só que logo após ela fazer isso, vemos o Neo-herói que segue ela com a câmera falando que ela não pode simplesmente ir para cima dos inimigos de qualquer jeito. Porque apesar de ela ser forte, ela precisa frequentemente usar líquidos especiais para que o corpo dela não superaqueça. Além de que ela não tem uma carga de energia muito alta, e por isso ela precisa repor suas baterias com frequência. Só que a Uebigaza não quer nem saber, ela somente começa a espancar os robôs que ela vai encontrando pela cidade. E enquanto isso ela lembra da conversa que ela teve com o Garoto Imperador alguns capítulos atrás, na qual ela ficou sabendo que os heróis de classe S não são fortes somente fisicamente, pois eles também têm uma força de vontade insuperável. E agora ela anseia por ser igual a esses heróis. E por isso ela decide que ao invés de parar de lutar quando seu corpo começar a superaquecer, ela vai continuar lutando e transformar seus pontos fracos em armas. E então vemos ela usando o calor gerado pelo superaquecimento do seu corpo para simplesmente soprar fogo sobre os inimigos. E ela não para por aí, pois na sequência vemos que tem um monstro enorme que está atacando a cidade junto dos robôs da organização. E ela percebe que não pode ser descuidada e gastar mais energia do que precisa. E por isso ela decide usar somente a própria velocidade que ela pegou enquanto voava para simplesmente atravessar o corpo do enorme monstro como se ela mesma fosse um projétil. E logo em seguida ela concentra uma grande quantidade de energia em suas mãos e depois causa 2 explosões em locais estratégicos para destruir mais outro grupo de máquinas. E ela segue avançando de forma implacável enquanto elimina vários inimigos. E eventualmente ela chega até um grupo de pessoas que estão em cima de um prédio pedindo por socorro. E então ela fala com essas pessoas, dizendo para elas serem pacientes, pois em breve um grupo de Neo-heróis vai chegar ali para resgatar a todos. E por isso ela precisa se concentrar em destruir todos os inimigos que estão por perto, para que ninguém acabe se ferindo durante a evacuação. E na cena final do capítulo vemos que o superaquecimento do corpo da Uebigaza já está tão forte que está saindo fumaça até pelos seus olhos, nariz e boca, mas mesmo assim ela está determinada a continuar lutando. Pois nesse momento ela está prometendo para si mesma que ela vai se tornar algo que nem mesmo Máscara Doce conseguiu, que é ser um herói de verdade. E assim acaba o capítulo 144 da webcomic. Pois é, galera, apesar da Uebigaza hoje em dia odiar o Máscara Doce, aparentemente ela costumava admirar ele no passado. Mas em algum momento, ou o herói da classe A fez algo que a decepcionou muito, ou senão a própria inveja que ela sentia do Máscara Doce fez ela começar a odiar ele sem ter um real motivo para isso.
Afinal, nós já vimos que o Máscara Doce é um herói exemplar, e inclusive ele provavelmente é o mais altruísta dos heróis da associação, já que ele estava disposto a sacrificar tudo o que tinha para poder salvar algumas pessoas que estavam sendo atacadas por um monstro de nível dragão. E olha, dá pra contar nos dedos os heróis que chegariam ao ponto de se sacrificar para poder salvar a vida de alguém. Então, ou a Ebigaza não sabe a verdade sobre o Máscara Doce, ou senão a inveja que ela sente dele faz ela enxergar ele de uma forma distorcida. Mas enfim galera, que por esse capítulo é isso. Então se você gostou do vídeo, não esquece de meter um soco sério no like e também se inscreva no canal e ative o sininho pro YouTube te avisar quando sair algum vídeo novo aqui no canal. Até a próxima, nerd. Valeu, fui!